Amém. Meus irmãos, nós estamos, durante esse mês de janeiro, estudando uma nova série, um novo tempo sobre as nossas vidas. Todo ano novo é tempo de reavaliar. E nesse tempo de reavaliação, nesse novo tempo vindo sobre as nossas vidas, nós somos convidados a reavaliar alguns aspectos, algumas áreas da nossa vida. E nesse tempo também somos convidados a criar espaço para Deus neste novo ano. Sim, porque tantas vezes a gente vive na pressão do nosso dia a dia, a gente vive no corre-corre, a gente se vê esmagado pelas nossas rotinas, que tantas vezes nós não temos espaço para Deus. Nós não criamos espaços na nossa rotina para que Deus possa entrar, para que Deus possa agir, para que Deus possa falar, para que Deus possa trabalhar. E a nossa agenda, a nossa caminhada, a nossa jornada nesse mês de janeiro, semana a semana, começamos no domingo passado, dia 3, nós nos sentamos e reavaliamos por um tempo a nossa conversão, a nossa experiência de conversão. Hoje, pela graça de Deus, eu vou reavaliar junto com vocês o nosso discipulado. Sim, porque depois que a gente se converte, existe uma caminhada, e essa caminhada com Jesus se chama discipulado. Na semana que vem, o pastor Binho irá compartilhar com vocês, irá reavaliar com vocês as nossas influências. Em épocas de influenciadores digitais, é muito importante a gente reavaliar quem tem influenciado a gente. No dia 24, reavaliaremos as nossas aspirações, os nossos desejos, os nossos sonhos. No dia 31, nós teremos um tempo, depois de reavaliarmos tantas coisas na nossa vida, teremos um tempo de voltarmos ao primeiro amor. Por isso, eu te convido a não perder nem um só domingo, nem uma só pregação dessa série de mensagens. Você que perdeu o culto, a pregação da semana passada, você pode ir no nosso canal do YouTube, olhar o vídeo da semana passada, assistir ao sermão da semana passada, no qual nós reavaliamos a nossa conversão. E o que a gente já viu, o que a gente conversou na semana passada, quando a gente estava reavaliando a nossa conversão? O princípio que nós aprendemos na semana passada é que a conversão, muito mais do que um ponto de chegada, ela é um ponto de partida na vida do cristão. E a pergunta que ficou para que nós meditássemos no nosso coração, para que nós guardássemos no nosso coração, já que a conversão não é um ponto final na nossa história, mas é um ponto de partida, um começo na nossa caminhada cristã, a pergunta que fica é: quais áreas da nossa vida ainda precisam ser convertidas? Qual área da sua vida ainda precisa ser convertida ao senhorio de Jesus? Quais áreas da sua vida necessitam de conversão? Foi isso que nós vimos na semana passada. Mas todos esses temas que a gente está estudando nesse mês de janeiro, eles têm a ver com conversão. Apesar de o tema específico da semana passada ter sido conversão, todos os temas desse mês têm a ver com a nossa experiência como cristãos, tem a ver com a nossa jornada como cristãos e sobre a necessidade de constantemente nos convertermos ao Senhor. E na semana passada nós vimos a frase do Stanley Jones, que foi um pastor que viveu no século XIX, e ele escreveu que a lei da vida é a conversão. Todas as coisas estão sob esse processo de conversão. A vida no planeta está baseada sobre a conversão. E aqueles que dizem que não creem na conversão estão realmente dizendo que não creem na vida, pois a vida não só depende da conversão, mas é uma conversão. Onde há vida, há conversão. Onde não há vida, não há conversão. E aí ele cita alguns exemplos da fotossíntese, ele cita o exemplo da comida que é processada pelo nosso organismo e se converte em energia para o nosso corpo. A gente precisa constantemente de conversão na nossa vida. E já que na semana passada nós reavaliamos especificamente a nossa experiência de conversão, hoje eu quero meditar com vocês a respeito da experiência do nosso discipulado. Depois que a gente se converte, existe uma jornada, existe uma caminhada que nós iniciamos junto com Jesus, que é a caminhada do discipulado, que é a caminhada de seguirmos Jesus.
Como diria um pastor que eu gosto muito, ser discípulo de Jesus é andar tão próximo a Ele, de forma que a poeira que vem da sandália dele, a poeira que vem da caminhada dele na minha frente, cobre o meu corpo inteiro. Você já pensou que é caminhar tão junto de alguém que a poeira que vem da sandália de Jesus te cobre? É assim que é o discipulado, é andar muito próximo de Jesus e ser coberto com a poeira dos pés dele, de forma que a gente caminha, a gente conhece ele intimamente. Para a gente analisar a nossa experiência de discipulado, para a gente pensar a respeito da nossa caminhada com Jesus, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, nós leremos os versículos de 25 a 35, 10 versículos apenas. São passagens muito conhecidas das Escrituras, mas que têm uma profundidade tão grande para falar conosco. Lucas, capítulo 14, de 25 a 35, eu leio na Nova Versão Transformadora, e a palavra do Senhor diz assim: Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela, para a multidão, e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Feche seus olhos aí onde você está, vamos falar mais uma vez com Deus. Querido Deus, essa é a tua palavra e nós rogamos que o teu Espírito mais uma vez faça a obra dele em nós, que é aplicá-la aos nossos corações, fazer com que os nossos corações, mentes, ouvidos estejam abertos, atentos e receptivos para o que a tua palavra quer fazer em nós. Porque a tua palavra, sempre que chega aos nossos corações, ela faz alguma coisa. Ela nos conforta, ela nos exorta, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos corrige, nos ensina. Por isso eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo cumpra o propósito da tua palavra lida hoje. Que ele use a minha vida por misericórdia, é o que eu te peço. Em mim não há nada que oferecer aos meus irmãos, mas através do Senhor eu tiro forças para compartilhar aquilo que o Senhor mesmo já falou ao meu coração. Abençoa cada irmão aqui, cada irmão em suas casas, e que no nome de Jesus, a tua palavra penetre nos nossos corações, para que ela gere vida em nós. E havendo vida em nós, nós possamos compartilhar com os outros essa vida que temos recebido. É o que eu te peço, no nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Irmãos, eu não sei se você já brincou, quando você era pequeno, de brincadeiras como Siga o Mestre. Ou de uma brincadeira que está todo mundo numa sala e, de repente, 2 pessoas são tiradas dessa sala, e quando essas 2 pessoas voltam, existe um líder que vai fazer os gestos e todas as outras pessoas que estão nessa sala começam a imitar esses gestos, e as pessoas que estavam fora da sala têm o objetivo de descobrir quem é que está iniciando aqueles movimentos. São brincadeiras que a gente brinca em acampamento, são brincadeiras que a gente se diverte muito brincando. E todas elas têm o mesmo princípio. Existe um líder, existe um mestre que começa a fazer alguns movimentos e todas as outras pessoas começam a imitá-lo, começam a segui-lo. Jesus é o nosso mestre por excelência. Ele é aquele cuja liderança nós seguimos, cujos movimentos nós tentamos imitar. Nós, como discípulos dele, somos chamados e convidados a imitar.
Porém, no começo da caminhada com Jesus, Jesus deixa muito claro para mim e para você aquilo que vem a seguir. Imagine você, um político, que chega na sua campanha eleitoral e ele começa a falar: gente, votem em mim, votem em mim, votem em mim. Porque depois que vocês votarem, eu vou cobrar impostos mais altos, depois que vocês votarem em mim e eu for eleito, vocês vão sofrer mais, as coisas vão ficar mais caras. Imagina quem votaria num cara que tivesse como promessas de campanha esse tipo de promessas. Jesus, no começo da caminhada de todos os seus discípulos, nos encontra e nos faz promessas de sofrimento. Não são promessas parecidas com a desse político, mas são mais parecidas com as promessas de alguém que começa uma missão humanitária, que fala: olha, nessa missão humanitária a gente vai servir uma tribo muito pobre de determinado lugar do país, e nesse lugar muito pobre que a gente vai servir, você corre risco de vida. Porém, o que está em jogo é salvar a vida de muitas outras pessoas. Eu creio que pouquíssima gente ou ninguém votaria no político que promete sofrimento. Mas eu creio que muitas pessoas se apaixonariam por uma causa nobre que poderia trazer vida a uma tribo isolada. Jesus, quando está convidando os seus discípulos para o caminho do discipulado, ele não é como aquele político. Jesus é como aquela pessoa que nos promete viver e morrer por uma causa muito maior do que qualquer causa humanitária que nós possamos encontrar. E quando a gente olha aqui para o texto de Lucas, nós vemos que existe um custo, que existe um preço para o nosso discipulado. A primeira coisa que a gente pode destacar no texto de Lucas está no versículo 26. Jesus diz para os seus discípulos, e se você voltar um pouquinho, você vai ver que no versículo 25, Lucas conta para a gente que uma multidão havia se cercado de Jesus. E essa multidão que havia se cercado de Jesus, essa multidão que estava lá querendo ver os milagres, querendo ver Jesus fazer grandes sinais da parte de Deus. Quando essa multidão chega, Jesus diz para essa multidão: se alguém que me segue amar a pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E essa versão, a nova versão transformadora, deixa muito leve as palavras de Jesus, porque, na verdade, Jesus falou algo muito mais pesado do que se alguém amar mais o pai e a mãe, se alguém amar mais os irmãos, se alguém amar mais a própria vida do que a mim. Em outras versões, na versão Almeida Revista Atualizada, por exemplo, se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e à sua mãe, e aí segue, se alguém não aborrece a própria vida, mas no original a palavra ainda é mais forte do que aborrecer. Essa palavra que você está vendo aí na sua tela, missei. Se alguém não odiar pai e mãe, se alguém não odiar irmãos e irmãs, se alguém não odiar a própria vida, em lugar de amar a mim, esse não pode ser meu discípulo. Muita gente tem um nó tático na cabeça quando se depara com esse texto das Escrituras. Como assim? O cristianismo não ensina o amor ao próximo? Como ele está falando para eu odiar a pessoa mais próxima a mim, que é a minha família, meu cônjuge, meus filhos? O pastor N.T. Wright ajuda a gente a entender um pouquinho o que Jesus está querendo dizer com odiar pai e mãe. O N.T. Wright diz que Jesus não está negando a importância da família, nem a importância da convivência em uma harmonia solidária, na qual eu ajudo ao meu próximo. Mas quando existe uma tarefa urgente a ser feita, como é o caso agora, seguir Jesus é uma tarefa urgente, então todas as demais coisas, incluindo a própria vida, incluindo a família, todas essas demais coisas devem ser colocadas em risco por amor ao reino. O mesmo se aplica aos nossos bens. Odiar pai e mãe não é desprezá-los simplesmente, mas é entender que o chamado de Jesus para que nós sigamos Ele de perto, para que nós imitemos Ele de perto, para que esse chamado seja tão radical na nossa vida, que o nosso amor aos nossos pais se pareça com ódio. O meu amor por Jesus deve ser tão forte, mas tão grande, que a tarefa urgente de ser discípulo, de imitar Jesus, deve estar acima dos meus interesses e dos meus outros amores. E ele conclui dizendo que o mesmo se aplica aos bens. Por que ele fala dos bens? Porque o preço do discipulado não implica apenas em odiarmos pai e mãe, em
aborrecermos pai e mãe. O preço de discipulado também implica em deixarmos as nossas posses, se necessário. O versículo 33, Jesus diz a essa multidão que chega até ele: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Mas espera aí, Tássio, Jesus estava pregando que as pessoas deviam viver na pobreza, abrir mão, vender tudo, viver daquilo que fosse doado para eles. Jesus está dizendo isso? Jesus não está dizendo isso. Mais uma palavrinha no original que Jesus fala muito claramente sobre isso, é essa palavra feia e grande aí, apotácetai. Jesus, quando diz, aquele que não abrir mão de tudo, aquele que não tiver a coragem de renunciar, aquele que não tiver a coragem de abandonar tudo para se tornar meu discípulo, esse não pode ser um discípulo de verdade. Na verdade, o que Jesus está pregando não é abrir mão simplesmente das coisas e viver de doações. O que Jesus está pregando é amarmos o nosso pai e a nossa mãe, sim. Mas é entendermos que a tarefa de sermos discípulos dele é uma tarefa muito mais urgente, muito mais necessária do que amarmos os nossos pais. O que Jesus está dizendo não é para que a gente venda tudo e deixe os nossos bens. O que Jesus está dizendo é que a nossa disposição para segui-lo tem que ser uma disposição tão radical que, se preciso for, eu abrir mão dos meus bens, eu devo renunciar, eu devo abandonar os meus bens, como muitos irmãos fizeram na igreja primitiva, e ao longo da história, muitos irmãos entenderam que seria necessário, em determinado momento, em determinada circunstância, não coagido por ninguém, mas por livre e espontânea vontade, pessoas que abriram mão das suas posses para doar aos mais necessitados. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a abrir mão da minha família. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a abrir mão dos meus bens. Não é uma obrigação, mas é uma disposição do coração que Jesus está falando. E a pergunta que fica para mim e para você, será que existe disposição no nosso coração de deixarmos aqueles a quem mais amamos por amor a Ele? Será que existe no nosso coração uma disposição de deixarmos aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente conseguiu com o suor do nosso rosto, por amor a Ele? O N.T. Wright, mais uma vez, ajuda a gente, dizendo que muitos seguidores de Jesus, naquela época e nos dias de hoje, assim como eu e você, muitos têm casas, carros, têm terras, e esses discípulos de Jesus hoje não se sentem constrangidos a abandonar os seus bens. Mas estar preparado para fazer isso é o sinal de que nós entendemos a seriedade do chamado para seguir Jesus. Qualquer um de nós, a qualquer instante, poderia ser convidado a abrir mão de tudo, de um modo bastante literal, e responder a uma nova situação de emergência. Se nós não estivermos dispostos e prontos para isso, somos como o construtor da torre ou somos como o promotor da guerra, que não pensaram bem no que realmente pretendiam fazer. Note mais uma vez, eu quero reforçar isso com você. Jesus não está pedindo que ninguém odeie seus pais. Jesus não está pedindo que ninguém jogue fora os seus bens. O que Jesus está pedindo é que exista no seu coração uma disposição para fazer isso, se for necessário. Existe uma disposição no seu coração de abandonar o filho que você tanto ama para seguir Jesus, para amar Jesus e para se tornar mais parecido com Ele? Esse custo do discipulado implica em deixarmos aquilo que mais amamos, e implica em deixarmos os nossos bens. Mas o preço do discipulado também implica em uma coisa que ainda é mais dolorosa e mais custosa para nós. O preço do discipulado é também tomarmos a cruz e seguirmos Jesus. E quando a gente vê tomar a cruz e seguir Jesus, vem uma outra pergunta: tomar a cruz e segui-lo para onde? Para onde Jesus está indo? O que significa tomar a minha cruz hoje e segui-lo? Para onde? Os versículos 26 e 27 dizem que se alguém não tomar a sua cruz e me seguir, Jesus está falando para a multidão. Se alguém não estiver disposto a abandonar pai e mãe, abandonar bens, mas se alguém não estiver disposto também a tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. A gente vive numa geração que é muito marcada pelo conforto.
a qualquer sinal de algo que me incomode, que me tire da minha zona de conforto, eu repilo essa ideia e eu não quero nem saber, eu não quero chegar perto, eu não quero estar perto de nada que seja tóxico para mim. Agora tudo vira tóxico. A amizade tóxica, eu não quero ficar perto daquela pessoa, aquela pessoa é tóxica. Sim, realmente, existem pessoas que são muito difíceis de lidar e que, se a gente não se afastar, elas podem causar um estrago tremendo na nossa vida. Porém, hoje, na nossa sociedade, nós vemos uma indisposição das pessoas em lidar com aquilo que é sofrimento. Jesus está dizendo que se alguém não tomar a sua cruz e segui-lo, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus, tomar a cruz e segui-lo, pode custar tudo para mim e para você. Pode custar os nossos bens, pode custar a nossa família, mas pode custar também o nosso conforto. Pode custar também aquilo que você gosta, aquilo que você tanto ama. Ser discípulo de Jesus pode te custar tudo. Jesus, ele quer muito mais do que o seu amor apenas. Jesus quer muito mais do que as suas palavras de amor a ele apenas num culto. Além do amor a Cristo, acima de tudo, Jesus ainda acrescenta mais uma condição para nós sermos seus discípulos. Que condição é essa? Tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Mais do que declarar o nosso amor por Jesus, nós precisamos ter atitudes que demonstrem esse amor. Quais atitudes você tem tomado que tem demonstrado esse amor? A atitude correta de um discípulo de Jesus é tomar a cruz e segui-lo. E para onde você tem seguido Jesus? Se você vê no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, todos os três traçam um caminho muito claro de Jesus. Você vai ver Jesus fazendo várias idas e vindas nesses três evangelhos. João também faz isso, mas de uma forma muito mais sutil. Mas fica muito claro em Mateus, Marcos e Lucas essas peregrinações, essas caminhadas que Jesus dava. E nesses três evangelhos, a caminhada de Jesus era uma caminhada muito reta. Começa em determinado lugar, mas todas as caminhadas de Jesus sempre terminam no mesmo lugar. Que lugar é esse? A cruz do Calvário. Tomar a cruz e seguir Jesus é caminhar rumo ao Calvário junto com Ele. Tomar a cruz e seguir Jesus é estar disposto a abrir mão de tudo, sim, mas é caminhar para um lugar onde a nossa vergonha será exposta, aonde as nossas dores serão expostas, aonde o nosso conforto será desafiado. Tomar a cruz e seguir Jesus é ir com Ele, é subir com Ele a montanha do Calvário, e ali morrermos junto com Ele. Morrermos para a nossa vida de desejos errados, de vontades tortas, morrer para os nossos sonhos malucos que desejam poder, desejam ganância, desejam adquirir, ganhar, ganhar e ganhar. O sonho do discípulo de Jesus deve ser subir a montanha com Ele e morrer com Ele crucificado e dizer, como o apóstolo Paulo disse, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Aí agora Cristo vive em mim, e a vida que hoje eu vivo não é a minha vida, mas é a vida do crucificado em mim. Será que existe dentro do nosso coração a disposição de assumirmos o preço do discipulado? Será que no seu coração hoje existe a disposição de tomar a sua cruz e seguir Jesus para o Calvário, para esse lugar de morte, de renúncia? Tomar a cruz significa tomar sobre si a mesma morte vergonhosa que Cristo teve. Seguir Jesus é ir com Ele para o Calvário. E pensando em Calvário, existe uma das pessoas na história da igreja que é uma das minhas favoritas. Eu não vou dizer que é a minha favorita, mas é o pastor alemão que viveu na Alemanha nazista, o pastor Dietrich Bonhoeffer. E numa das minhas citações favoritas dele, ele diz, escrevendo num livro sobre discipulado, ele fala sobre algo chamado graça barata. Para o Dietrich Bonhoeffer, a graça barata é o cristianismo sem sacrifício, é o culto sem o entregar-se, sem ir até o Calvário junto com Cristo, são as músicas muito bonitas, as festas muito bonitas, sem o serviço cristão, sem abrir mão de muitas coisas. E essa graça barata é pregada em muitas igrejas ainda hoje, não apenas na Alemanha, onde o Dietrich Bonhoeffer viveu, mas nos nossos dias muitos pregam a graça barata. E o Bonhoeffer, ele fala que a graça barata ela é inimiga mortal da nossa igreja.
A cruz, essa cruz que eu e você devemos tomar, ela não é o fim terrível de uma vida que no restante é temente a Deus e feliz, mas a cruz nos encontra no princípio da nossa comunhão com Cristo. E Bonhoeffer conclui a sua citação dizendo: quando Cristo chama um homem, ele o manda vir e morrer. Deixa eu ficar com você por algum tempo nessa fala do Bonhoeffer. Muitas pessoas pregam um evangelho sem cruz hoje. Porém, a cruz não é o fim terrível de uma vida que foi temente a Deus a vida inteira. A cruz não nos encontra no fim, na hora da nossa morte. A cruz nos encontra no momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós encontramos Cristo. O chamado de Cristo para nós é para que nós venhamos e morramos. Aquela multidão que foi até Jesus, no versículo 25, era uma multidão que queria milagres, que queria sinais, que queria ver grandes manifestações do poder de Deus através de Jesus. Mas o que Jesus dá para elas? Se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser me seguir, deve carregar a sua cruz. A cruz nos encontra no princípio. Se você veio até Deus achando que o evangelho seria uma vida da maré mansa, que o evangelho seria uma vida de conquistas e realizações apenas, você está muito enganado, porque Cristo nos encontra no começo da nossa jornada e nos oferece uma cruz. Nos oferece uma cruz. No princípio da nossa comunhão com Cristo, existe uma cruz que eu e você precisamos carregar. O preço do discipulado é estarmos dispostos a abandonar aqueles a quem mais amamos. O preço do discipulado é estarmos dispostos a abrir mão daquilo que nós conquistamos. O preço do discipulado é estar disposto a tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Mas nós precisamos calcular esse preço. E Jesus apresenta três exemplos, na verdade, de como nós podemos calcular esse preço do discipulado. O primeiro exemplo que Jesus apresenta é o exemplo de um construtor de uma torre. O versículos 28 a 30 diz que quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo, ou seja, eu e você entramos nessa do discipulado, precisamos calcular o custo do que vai vir depois que a gente assumir o compromisso de seguir Jesus. Quem começa a construir uma torre, quem começa no caminho com Cristo sem calcular o preço que custa segui-lo. E aí Jesus diz que nenhum homem começa a construir uma torre sem calcular o preço antes, para saber se possui dinheiro para terminar a obra, porque se ele não terminar a obra, o que vai acontecer? Os vizinhos vão ver que ele só fez os alicerces e vão começar a rir, vão começar a fazer chacota desse homem que não conseguiu concluir a sua obra de construção. E talvez você não entenda muito bem o que Jesus estava querendo dizer aqui nesse exemplo, mas os judeus do primeiro século entenderam muito bem o que Jesus queria dizer. Naquela época, nas ruas de Jerusalém, havia um movimento muito intenso de muitos pedreiros, carpinteiros que estavam construindo mais uma vez o templo do Senhor que foi destruído muitos anos antes e que agora um rei estrangeiro, Herodes, estava reconstruindo o templo. Só que o projeto de reconstrução desse templo não era para que Deus fosse adorado. Herodes, aquele rei estrangeiro, estava construindo o templo para poder exaltar o seu próprio nome, exaltar o seu próprio poder e mostrar, olha só como eu sou poderoso, olha só como eu consegui subjugar os judeus e agora eu estou trazendo a paz, a minha paz sobre os judeus e estou construindo esse templo agora. O projeto de construção mais importante daquela época era a construção do templo, porém era um projeto de construção como o desse homem que começou a construir a torre e não sabia nada do que ele estava fazendo. A obra foi começada por Herodes, e os filhos de Herodes tiveram que terminar porque ele não teve vida suficiente para concluir aquela obra. Será que eu e você, na nossa vida, temos desejado construir torres, as quais nós não vamos poder terminar? Será que às vezes a gente usa o pretexto de construir torres, templos para o Senhor Deus, mas na verdade a gente está querendo enriquecer o nosso próprio nome com o discipulado? Jesus fala, calcule bem o que você está fazendo, porque pode ser que esse projeto ambicioso seu de fazer o seu próprio nome caia por terra e outros venham depois e tenham que concluir. Os judeus dos tempos de Jesus apostavam todas as fichas na construção daquele templo. Porém, Deus não habitava mais naquele templo feito por mãos humanas, porque Deus havia escolhido habitar nos seres humanos de uma forma muito diferente. Deus havia se encarnado
em Jesus. E toda a glória que no Antigo Testamento habitava no templo, não habitava no templo mais. A glória que habitava no templo no Antigo Testamento agora estava em plenitude em Jesus. E eu e você hoje somos portadores da glória do Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós. O preço do discipulado, meus irmãos, não é erguer templos. O preço do discipulado não é colocar placas da nossa igreja em determinados lugares. O preço do discipulado não é fazer o nosso nome grande. O preço do discipulado, a gente vai ver daqui a pouco qual é. Mas se esse primeiro exemplo, o exemplo da torre, foi apresentado por Jesus, Jesus apresenta ainda um outro exemplo. O exemplo de um rei, nos versículos 31 e 32, de um rei que, sem avaliar se o seu exército de 10 mil soldados conseguiria vencer o exército inimigo de 20 mil soldados. E Jesus diz que se esse rei tivesse calculado bem o preço do discipulado dele, o preço daquela guerra que ele estava comprando, se ele calculasse bem, ele teria tempo de tentar negociar um acordo de paz e viver bem. Jesus aqui, ele está falando algo que para a gente pode parecer meio estranho, mas para os judeus do primeiro século também não era estranho. Jesus, ao falar sobre esse rei que estava indo à guerra, ele está se referindo àqueles homens do seu tempo que achavam que através da luta armada, através da guerra armada, eles conseguiriam vencer o Império Romano. Às vezes a gente está tão preso no nosso círculo e no nosso mundinho que a gente não tem noção, na verdade, do que está acontecendo em outros lugares do mundo, não é verdade? E o que estava acontecendo aqui era que os judeus que viviam junto com Jesus ali naquele tempo, eles não tinham noção do que estava acontecendo no mundo e não tinham noção do tamanho do Império Romano. Então Jesus fala, vocês acham que com essas revoltas que vocês levantam contra o Império Romano, vocês vão conseguir vencê-los? O preço do discipulado, se não é construir torres, também não é fazer guerras santas. O preço do discipulado não é travarmos guerras com o nosso vizinho. O preço do discipulado não é travarmos discussões teológicas na internet. O preço do discipulado não é tentarmos construir torres para o nosso nome, mas também não é brigarmos com os outros para convencê-los a seguir Jesus. Sim, porque os judeus faziam guerra contra o Império Romano para fazer os romanos se converterem ao judaísmo. Quem é que se converte por causa de briga? O preço do discipulado não está no exemplo do homem da torre, não está no exemplo do rei que vai para a guerra. O exemplo discipulado está naquilo que Israel deveria fazer. E Jesus cita um terceiro exemplo, que é o exemplo do sal. Jesus diz que o sal é bom para temperar, mas se esse sal perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os israelitas do tempo de Jesus não estavam sendo chamados a construir o templo. Os israelitas do tempo de Jesus não estavam sendo chamados a fazerem guerra para vencer o Império Romano. Os israelitas do tempo de Jesus estavam sendo chamados para uma tarefa: serem sal, darem ao mundo da sua época sabor. Os israelitas da época de Jesus estavam sendo chamados a reconhecerem que Jesus era Deus encarnado, porém eles foram incapazes disso. E hoje, Cristo fez surgir através da igreja um novo Israel, e o nosso papel hoje não é construir torres, não é ir à guerra, mas o nosso papel é salgar o mundo de tal forma que as pessoas vão sentir o desejo de seguir Jesus. É viver uma vida tão contagiante que as pessoas vão querer abrir mão de família, abrir mão de posses, abrir mão dos seus projetos de poder, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Você tem vivido essa vida contagiante que faz os outros terem desejo de seguir Jesus? Ser sal e luz do mundo é isso, é viver uma vida que aonde você está, você influencia. Você faz as pessoas desejarem ser melhores e seguirem Jesus e pagarem o preço do discipulado. É esse o preço do discipulado, ser contagiante. Ser esse sal que dentro de qualquer receita faz a diferença. Você tem calculado o preço do discipulado, ou você tem achado que ser discípulo de Jesus é ir à igreja, construir as suas torres, ou na internet fazer as suas guerras santas e polemizar e
defender a sã doutrina na internet. Não que defender a sã doutrina não seja importante, mas o mais importante aqui é sermos sal, é vivermos essa vida que aonde a gente é colocado, as coisas são diferentes. Por isso que Jesus começa falando sobre tomarmos a nossa cruz, e tomar a cruz é ser sal. Tomar a cruz é temperar o mundo, é viver uma vida que contagia as pessoas. Esse era o dever de Israel, mas Israel fracassou. Esse é o meu e o seu dever hoje. Será que assim como Israel nós temos fracassado? O preço do discipulado é ser sal e luz. Você tem sido sal? Você tem sido luz? N.T. Wright, por fim, ele diz que, nesse texto, Jesus está diante dos seus contemporâneos em um momento de crise, no qual eles devem ser de fato Israel, seguindo Jesus, ou eles devem enfrentar a ruína da torre e a devastação da batalha perdida. A gente sabe que fim Israel levou. Eles tiveram uma torre que não foi concluída e eles tiveram a batalha perdida. E o N.T. Wright continua: a cada etapa de sua vida, nós, a igreja, temos enfrentado não só o desafio de vivermos de acordo com as exigências de Jesus, mas nós também temos vivido o desafio de apresentar essas exigências de Jesus ao mundo. Onde estão as torres e as guerras que nosso mundo está empenhado em construir e lutar? Você consegue identificar o que o nosso mundo está querendo construir? Quais guerras o nosso mundo está querendo lutar? E o N.T. Wright termina perguntando: como podemos intimar a raça humana, mais uma vez, a obediência de abandonar tudo, tomar a sua cruz e seguir Jesus? Diante disso, meus irmãos, o que nós vamos guardar no coração? Na semana passada, nós vimos que a conversão não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Hoje, nós vamos guardar no coração que o discipulado tem um alto custo. O alto custo do discipulado é estarmos dispostos a abandonar tudo, a tomar a nossa cruz e seguir Jesus no caminho do Calvário. O discipulado tem um alto custo. Que custo é esse? É vivermos de modo que crie nas pessoas ao nosso redor o desejo de seguirem esse mesmo caminho que um dia nós começamos a trilhar. Você tem vivido esse tomar a sua cruz diário e seguir Jesus? Você tem vivido isso na sua vida? Você tem vivido de modo que crie nas pessoas o desejo de largarem tudo, de reconhecerem o chamado urgente da cruz, de seguir Jesus? Cristo mais uma vez olha para nós hoje e nos chama: se alguém quiser ser meu discípulo, deve deixar pai e mãe. Se alguém quiser ser meu discípulo, deve estar disposto a abrir mão das suas posses. Se alguém quiser ser meu discípulo, deve calcular o custo do discipulado e abrir mão de tudo e carregar a sua cruz. Se alguém quiser ser meu discípulo, deve calcular o custo do discipulado e saber que carregar a cruz é ser sal e luz do mundo. Que Deus te abençoe e te ajude a ser sal. Que Deus te abençoe e te ajude a ser luz, carregando a sua cruz como um discípulo que se cobre da poeira que vem dos pés do seu mestre, para a glória do Senhor Jesus. Amém.